Fala, nono ano. Que tal? Como estão as férias? A gente vai dar agora continuidade, fazendo revisão já para a avaliação que está se aproximando. Certo? Então a ideia aqui é só fazer uma revisão breve, né? A gente não vai ter mais aquelas aulas longas. Vai ter uma revisão breve aqui só para te lembrar os principais tópicos de cada conteúdo aí desse que a gente trabalhou. Certo? Aí eu selecionei algumas questões do livro e a ideia é sempre trabalhar com o livro. Tem alguns alunos que estão mandando, legal, estão mandando o que estão fazendo, tirando as dúvidas. Certo? E quem não está, por favor, entre em contato no privado do Zap. Mas enfim, a probabilidade é muito grande de vir questões dessa forma. Ó. Dada a equação quadrática, 3x² mais 9x menos 120 igual a zero, determine as suas raízes. Né? Assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. Então, ele está me dando aqui uma equação do segundo grau. A gente tem que lembrar, como ela é completa, fórmula de Bhaskara. Certo? Então, na equação que ele está me dando, ele está falando que 3x² mais 9x menos 120 é igual a zero. Certo? Perceba que isso aqui dá para eu simplificar, aliás, dividir tudo por 3. E a ideia é toda vez que der para eu simplificar uma equação, uma operação, a gente simplifica para diminuir nossos cálculos. Então, 3x² dividido por 3 vai dar 1x². Ok? Mas, deixa o sinal, 9x dividido por 3 dá 3x. Menos 120 dividido por 3, 40 igual a zero. Olha, eu estou reduzindo essa expressão, estou deixando ela mais simples. E bem aqui, perceba que eu tenho uma equação do segundo grau. Aí, lembrando da fórmula de Bhaskara. Então, primeiro a gente tira o A. O A é quem aparece na frente da letra ao quadrado. Nesse caso é 1. Tira o B, que é quem está na frente da letra X, que é o 3. E tira o C, que é o termo independente, que é que está sozinho, que é o menos 40. Tirei isso, o resto é aplicação de fórmula. Então, primeiro eu vou achar o delta. Quem é o delta? Vamos lá. B² menos 4AC. Tem que memorizar. Isso aqui tem que estar gravado na memória de vocês. Chama de discriminante. Então, o delta, B é 3² menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o menos 40. Ok? Aí conclui-se que o delta, 3² dá 9. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 40 dá quanto? 160. Daí então, vou jogar bem aqui, concluo que esse delta é 169. Pronto, isso aqui é importante. Só lembrando, se o delta é 169, tem duas raízes diferentes. Né? Que a gente já percebe pela resposta que sempre tem duas diferentes aqui. Lembra? Delta positivo maior do que zero, raízes diferentes. Mas continuando. Achei o delta, vou precisar do x, que é o x que eu quero. O x, pela fórmula de Bhaskara, é o menos b mais ou menos a raiz de delta 2 vezes o a. Tem que memorizar essa fórmula, gente. Então, o x vai ser menos... Quanto é o delta? Perdão. Quanto é o b? 3. Menos 3, mais ou menos a raiz de delta. 169 dividido por 2 vezes o a, que é 1. Ok? Ó, só estou fazendo a substituição. Por isso que é importante te separar logo aqui. Então, o x vai ser igual a menos 3, mais ou menos 169 é um quadrado perfeito. Quanto é a raiz dele? 13. 2 vezes o a, que é 1, que dá 2. Ok?
Agora calcula. X' é a soma. E o x duas linhas é a diferença. Ou seja, pega um para mais e um para menos. Aí vai ficar menos 3 com mais 13 dá 10, dividido por 2, que dá quanto? 5. Menos 3 com menos 13, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Vai ficar menos 16 dividido por 2, que dá menos 8. Daí, não é isso? A resposta, colocar bem aqui, a solução, menos 8 e 5. Né? Só colocando na ordem, do menor para o maior. Menos 8 e 5, a resposta, letra C da questão, matou. É uma questão simples, só para te aplicar a fórmula de Bhaskara, que vocês já sabem, né? Tem que memorizar. Então tá aqui o que é interessante nós não esquecermos, né? Como eu calculo o delta, que é o discriminante, e como eu calculo pela fórmula de Bhaskara. Beleza? Questões assim, a unidade 1 do material de vocês, é só dar uma olhada lá. Tem aula disso, com bastante exercício, comentários. Tá lá, é só vocês acessarem, reverem, e o resto é aplicação. Certo, gente? Dúvidas, manda lá no Prevê. E como eu falei, a partir de agora são aulas rápidas, só uma revisãozinha de cada conteúdo. E vamos para a próxima questão. Certo? Antônio, eu não quero reduzir aqui, eu quero usar essa fórmula aqui direta. Tudo bem. Tira o A, o B e o C, joga na fórmula de baixo que ela vai dar o mesmo resultado. Só vai dar um número mais alto, raiz mais alta, mas o resultado é sempre o mesmo. Fica a critério de vocês. Ok? Vamos lá ver outra questão. Então, se vocês perceberem, eu estou usando as questões do material. Essas questões que eu estou resolvendo do material, eu quero que vocês façam lá no material, para ficar guardadinho para vocês. E todas as atividades que não foram feitas, mandem para mim, que é para eu poder contabilizar como trabalho, atividades que vocês estão fazendo, que vocês estão participando. Certo? Beleza. De novo, a mesma ideia, só que agora eu tenho uma equação do quarto grau. Só um minuto. Bom, vocês devem estar se perguntando assim, Antônio, tu me ensinou do quarto grau. Ensinei do quarto grau. Equação do quarto grau, aqui para nós do nono ano, é aquela que vai dar para te resolver como se ela fosse do segundo grau. E a gente faz uma mudança de variávelzinha aí que a gente já vai refazer. Então, ó, ele quer que eu calcule as raízes dessa equação. Bom, primeiro eu vou colocar ela bem aqui, vou logo jogar isso para cá, então vai ficar assim, ó. X elevado a 4 menos 8x elevado a 2. Esse cara tá menos, eu posso jogar para o outro lado mais. Mais 16 é igual a 0. Pronto. Bom, aqui o problema é que está do quarto grau, então a gente vai usar um artifício aqui. A gente vai reduzir essa aqui numa do segundo grau. Tá? E a gente vai fazer também uma mudança de variável. Em vez de eu trabalhar com x, eu vou trabalhar com uma outra letra. E depois eu volto para x. Sempre a ideia é essa. Então, bem aqui, pela potência, eu posso dizer que isso aqui é x ao quadrado. Ó, 2 vezes 2, 4, volta para o que era. Menos 8x ao quadrado, repete, mais 16 igual a 0. Pronto. Quando chega bem aqui, a gente usa um artifício. Ó, eu vou pegar x ao quadrado, eu vou chamar de y. E aonde tiver x ao quadrado, eu vou colocar o y.
certo? Então, olha, aqui tem x ao quadrado, então vai ficar y ao quadrado desse de fora, menos 8, no lugar do x ao quadrado eu coloco y mais dz 6 igual a zero. Pronto. A equação que eu tenho, ela é do segundo grau. Quando eu faço essa mudança de variável, eu caio numa do segundo grau. E a do segundo grau, resolvemos pela fórmula de Bhaskara. Tá? Vamos lá. Tiramos o A, que vale 1. Quem está na frente da letra ao quadrado. O B vale menos 8. E o C vale 16. É bom de tirar para a gente não se perder isso. E depois, joga no delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, substituindo, então eu tenho que o delta, quanto é o B? Menos 8, então coloco no parênteses, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 16. Aí o delta, menos 8 ao quadrado, dá 64. Né? Menos 8 vezes o menos 8, menos com menos dá mais, 8 vezes 8, 64. Menos 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 16, 64. Aí a gente conclui que o delta vale quanto? O delta vale 0. E só para te lembrar, quando o delta vale 0, as raízes são iguais, né? Mas enfim, vamos continuar. Achei o delta, jogo na fórmula de Bhaskara, só que agora é y. Então o y é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Tá? Então o y menos, quanto é o b? É o menos 8. Mais ou menos a raiz de delta, que é 0, 2 vezes o a, que é 1. Aí vem que o y, menos com menos dá o quê? 8. Mais ou menos, raiz de 0 é 0, então isso não precisa aparecer. Então isso aqui vai dar 0, some daí. 2 vezes 1, 2. Então o y vale quanto? 4. Só lembrando, esse aqui é o y' e o y duas linhas, já que o delta deu 0, então estão iguais. Tá? Pô, mas não é o y que eu quero. O que eu quero é o x. Mas quem é o y? Não é x ao quadrado? Então, no lugar do y, eu coloco o quanto ele vale. Ó. O y é x ao quadrado. Então, y é x ao quadrado igual a 4. Então, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4. X vai ser igual a mais ou menos 2. Pronto. Resposta. X' 2, x duas linhas, menos 2. Então, o que é a equação do quarto grau? Que a gente chama de equação biquadrada. É toda aquela equação que dá para a gente resolver como se ela fosse do segundo grau. E para a gente fazer isso, a gente faz uma mudança de variável. A 4 eu coloco x ao quadrado elevado a x e mudo para uma outra letra que eu chamei de y. Aí eu reduzo a equação do quarto grau para uma do segundo grau. Quando a gente resolve tudo isso, a gente vai encontrar a resposta para do segundo grau. Mas lembra, eu quero a resposta para do quarto. Então eu pego o y e volto para o que eu tinha mudado de variável. E quando eu mudo, eu encontro a resposta da do quarto grau. Certo? Paz. Tá dando para dar uma lembrada nisso? Então, olha, nessa primeira unidade, é fundamental nós sabermos a fórmula de Bhaskara. Fórmula do delta, fórmula de Bhaskara. Ok? Sabendo isso, o resto é só ficar aplicando. Ok? Beleza? Vamos lá ver outra.
e faça a atividade do livro. Gostaram da camisa aí, ó? Camisa bonita. Vamos ver outra questão. Bom, interessante essa. Sempre é bom saber essas interpretaçõezinhas, certo? Essas questões são todas do material de vocês, então eu não coloquei a página aqui, mas vocês conseguem procurar lá, encontrar. Da unidade 1, isso aí deve estar lá. Ou também pode estar naquela última folha de exercício lá de autoavaliação. Vamos lá ver essa outra. Bom, uma área retangular tem suas medidas de modo que seu comprimento é o triplo da medida da largura. Então, interessante quando vê questões assim, ele fala que é... Deixa eu pegar o preto aqui. Ele fala que é retangular. Tá? Então, vou fazer uma área retangular aqui, ó. Só para te entender. Essa coordenação motora. Ó, retangular. Certo? Ai, meu Deus. Pronto, deixa aqui que está retangular. Só para ter uma ideia. Ele fala que o comprimento é o triplo da largura. Então, se eu chamar esse cara de x, que é a largura, esse aqui tem que ser o triplo, 3x. Pronto. E só lembrando, para ser retangular, se aqui é 3x, aqui também é 3x, se aqui é x, aqui também é x. Então é essa figura que ele está se referindo. Certo? Aí ele fala, sabendo que o perímetro em metros dessa área é igual à medida em metros quadrados da área, então, ó, o que ele está dizendo? Ele fala que o perímetro P é igual à área A. Sabendo que o perímetro em metros dessa área, tá, é igual à medida em metros quadrados da área. Então, o perímetro é igual à área. Então, né, a medida do lado maior é... Qual é o lado maior? É o x ou o 3x? É o 3x. Ele quer saber quanto é essa medida de 3x aqui. Tá? Para a gente saber a medida de 3x, a gente tem que saber o valor de x. Certo? Aí a gente vai naquela questão. O que é o perímetro de uma figura? Toda vez que falar em perímetro de uma figura, ele quer falar que é a soma de todos os lados. Então vou fazer aqui mesmo, ó. Perímetro é a soma dos lados. Bora somar os lados? 3x mais x mais 3x mais x. Esse é o perímetro. Soma de todos os lados. Tá? E quando fala em área, a área do retângulo é base vezes a altura. Então, toda vez que falar na área do retângulo, você pega a base, que é 3x, e multiplica pela altura. Pronto, é isso que ele quer dizer, que o perímetro é igual à área. Então, vamos lá ver quanto é que dá. 3x mais 1x dá quanto? 4x mais 3x mais 1x, 4x, 3x vezes x, 3x ao quadrado. Tá? 4x mais 4x dá quanto? 8x é igual a 3x ao quadrado. Joga tudo só para um lado, então vou deixar 3x ao quadrado. Esse cara, esse aqui tá mais, eu jogo para cá com o sinal de menos. Então vai ficar menos 8x igual a 0. E eu tenho essa equação aqui, que é uma equação do segundo grau. Só que essa equação do segundo grau, ela é incompleta. Ó, ela tem o A e tem o B. Ela não tem o C. E toda vez que a equação do segundo grau for incompleta,
A gente não precisa jogar na fórmula de Bhaskara para resolver ela. A gente pode só fatorar, não é? Então, só fatorando isso, ó, o que é que eu faço? Eu percebo que o x está repetindo, então eu vou colocar o x em evidência. Quer colocar em evidência? Você tirar da expressão o x. E o que sobra, você coloca dentro de um parêntese. Tá? Então, aqui eu tenho 3x ao quadrado. Você tirou um x. Quem sobra? Sobra o 3, ainda sobra um x aqui. Tá ok? Menos. Você tira o x daqui, sobra só o 8. Igual a 0. Aí, gente, em matemática, toda vez que você tiver um produto vezes igual a 0, então o primeiro vai ter que ser 0, que eu vou chamar de x', e o que tiver dentro do parêntese também tem que ser 0. Vou colocar bem aqui, ó. 3x menos 8 é igual a 0. Aí, 3x menos 8 é uma equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Ó. Esse aqui está menos, vem para cá mais, então o x vale quanto? 8 sobre 3 metros. Só um detalhe, esse que é o x do Arline. Esse x' igual a 0, ele não convém. Por que não convém como resposta? Porque x é uma medida, ó. Eu não posso ter uma largura de um retângulo igual a 0. Então isso aqui não serve como resposta. A resposta é 8 sobre 3. 8 terços. Antonildo, mas não tem 8 terços como resposta. Lembra, ele quer o maior lado. 8 terços é o valor de x, que é o menor, mas ele quer o maior. Então, vai ficar, tá apagando aqui, 3 vezes o x, que é 8 terços. Posso cancelar esse com esse. Então, o maior lado é 8 metros, resposta letra C. Tá? A pergunta é, qual é a medida do maior lado? Então, esse aqui é o menor, esse aqui é o maior. Beleza? Então, a questão simples, teríamos que só que lembrar que perímetro é a soma de todos os lados. Por isso que eu somei 3x mais x mais 3x mais x, esse é o perímetro. E a área do retângulo é sempre base 3x vezes a altura x. Beleza, chegou numa equação do segundo grau incompleta, só fatorar aí para encontrar a resposta. Certo? Então percebam que a gente está só focando aqui na unidade 1, né, na primeira unidade. Equação do segundo grau, um pouquinho de introdução à função, enfim. Ok? Vamos lá ver outro. Vou apagar. E só lembrando, gente, isso aqui tudo já foi visto. As aulas estão gravadas lá para vocês assistirem quantas vezes forem necessários. Tá disponível lá no portal. E se vocês tiverem alguma dúvida, tem que procurar, tem que pedir ajuda. E quando eu tiver lá pedir ajuda, não é só para mim, papai, mamãe, tio, titia, irmã mais velha, enfim. Mas podem me perturbar à vontade lá no Zap. Né, legal que tem alguns alunos que estavam no período de férias, estavam direto perguntando, tirando dúvida. Isso é bacana, mostra interesse, é isso que a gente quer ver. Tá? Agora a questão 14, que é uma questão boa também, uma questão de interpretação. Vamos lá. Então olha só, gente. Considere C o custo de fabricação de um produto em reais. Né? Com a fórmula. Ele está me falando, que eu vou colocar a fórmula aqui, que o C, que é o custo em função de x, é x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Pronto. Determine determinar seu custo de produção, sendo x a quantidade
de unidades fabricadas, né? Ele quer que eu determine. Ele fala que isso aqui, ó, é o custo e X é a quantidade fabricada, né, de um produto lá. Aí no item A, vou chamar isso aqui de item A, qual é o custo? Ele quer saber qual é o C. Qual é o custo para produzir 50 unidades desse produto? Qual é o valor do C, né, quando o X for igual a 50? Ó, qual é o custo, né, quando for produzir 50 unidades do produto? Unidade do produto é o X. Então é só uma questão aí de substituição. Então você pega daqui, ó. Então o custo, quanto é o X? 50 ao quadrado menos 80 vezes o X, 50, mais 3.000. É 3.000. Ó, perceberam? Só estou substituindo aí. Ok? Então o custo... Ó, quanto é 5 ao quadrado? Não é 25? Como tem 0 ao quadrado, basta você repetir de 2 vezes. Então fica 2.550 ao quadrado. Menos. Quanto é 8 vezes 5? 40. Sobrou 2 zeros, coloca os 2 zeros aqui, ó. Mais 3.000. Vê se vocês entenderam o que eu fiz. Tá? Agora é só fazer essa continha. Tá? Só repetindo o que foi feito aqui, ó. Eu peguei o 50, que é a quantidade de produto da unidade, né? E substituí no lugar do X da fórmula que ele me deu. Então me deu a fórmula aqui, ó. Então o C é 50, que é o X ao quadrado, menos 80 vezes 50, mais 3.000. Aí eu fiz aqui, ó, 5 ao quadrado, 25, 0 ao quadrado, basta acrescentar os 2 zeros aqui, fica 2.500. Menos 5 vezes 8, 40, repete os 2 zeros que estavam aqui, mais 3.000. Agora faz essa conta aqui, ó. Tá? Ou tanto faz, né, a ordem. Então, ó, presta atenção. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Aqui é mais e aqui é menos. Então o sinal do maior é menos. Deixa o menos aqui. E bora subtrair aqui, ó. 4.000 menos 2.500. Né? Já sabemos que, ó, mais com menos, sinal do maior é o menos do 4.000 e só fazer a subtração. 0, 0, empresta 1. 10 menos 5 dá 5. Aqui ficou valendo de 3 menos 2 dá 1. Então vai dar menos 1.500. Mais os 3.000 que tem aqui. De novo, para a regrinha. Então o custo, 3.000 menos 1.500 dá quanto? R$1.500. Então, ó, para essa empresa, essa fábrica, né, ela produzir 50 unidades do produto X, ela vai precisar de R$1.500. Acabou o item A. Ok? Então, no item A era só uma questão de substituição. Certo? Ele me deu a quantidade de X, jogo no lugar do X e vejo quanto que dá o custo. Só valor numérico isso aí. Tranquilo, dá para fazer. Eu vou apagar para poder fazer o item B, né? Que ele fala assim: para produzir determinada quantidade de produto, o custo foi de 1.400. Calcule a quantidade fabricada. Então eu vou apagar, tá? Para a gente fazer o item B agora. Então fazendo o item B, né? Ó, para produzir determinada quantidade do produto, ele quer saber quantidade do produto é o X. Quanto é o valor de X? O custo foi de 1.400.
Então ele gastou R$ 1.400 para produzir uma quantidade que eu quero saber. Né? Calcule essa quantidade. Volto para a fórmula. Qual é a fórmula? O custo x² menos 80x mais 3.000, ó, a fórmula é a mesma. Só que agora ele me deu o C. Então no lugar do C, pronto, 1.400 igual a x² 80x mais 3.000. Equação do segundo grau. Mas primeiro eu vou ter que ajeitar. Esse aqui tá mais, eu vou jogar para cá, menos. Então vai ficar x² menos 80x mais 3.000 menos os 1.400 que vem do outro lado, igual a zero, jogo zero para cá. Então vai ficar x² menos 80x, 3.000 menos 1.400 dá 1.600, igual a zero. Equaçãozinha do segundo grau. Fórmula de Bhaskara, já que ela é completa. Aí vamos lá. O A vale 1, o B vale menos 80 e o C 1.600. Vamos para a fórmula de Bhaskara. Acho o delta primeiro. B² menos 4AC. Então o delta vai ser menos 80 ao quadrado, 4 vezes o A vezes 1.600. Olha, aquela mesma ideia. Menos 8 ao quadrado dá 64, basta colocar dois zeros do expoente 2. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 16, 64, coloco os dois zeros. Que legal. O delta vai dar zero. Né? 6.400 menos 6.400 dá zero. Se o delta deu zero, a raiz é só uma. Né? O x' é igual ao x do Ardini. Beleza. Jogando na fórmula de Bhaskara, no caso é o x menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então o x, quanto é o b? É o menos 80 mais ou menos a raiz de delta, 0, 2 vezes o a, que é 1. Menos com menos dá o quê? Dá mais 80. Isso aqui dá 0, dividido por 2. Então, o x vai ser igual a quanto? 40. 40 unidades. Então, quando ele produzir 40 unidades, ele vai gastar R$ 1.400. Ok? Então, olha, essas questões é como a gente pretende cobrar, é como vem em prova, é como vem em concurso, até mesmo no Enem. Certo? Então, gente, ó, importante fazer uma revisão do segundo grau, saber calcular o delta, saber calcular pela fórmula de Bhaskara, e o resto é interpretação. Certo? Fique com Deus. Estava com saudade. Essa aqui é uma revisãozinha do primeiro unidade. A gente vai trabalhar nesse sentido. De cada unidade, depois para a gente fazer uma atividadezinha. O que é que eu peço? Faça a atividade no caderno, lá no livro de vocês. Né? As questões que vocês tiverem dúvida, fazem igual os coleguinhas de vocês estão mandando para mim. Bata uma foto. Professor, não consegui fazer essa. A gente vai tirando as dúvidas para conseguir. E todas essas questões que eu estou resolvendo, passa lá a limpo lá no caderno, lá no livro de vocês. Bata uma foto, porque é dessa maneira que eu vou avaliar vocês como trabalho. Né? Eu passei um único trabalho, o resto é tudo no livro. Quero ver foto do livro das questões. Certo, gente? Fique com Deus, fiquem em casa, se cuide. Grande abraço. Tá?